Olá, hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina falando um pouquinho sobre igualdade de gênero. Assim como a gente aproveitou o mês de setembro, que é o mês do Setembro Amarelo, para falar um pouquinho sobre o tema do burnout na medicina veterinária, a gente vai também aproveitar o mês de setembro, temos algumas datas comemorativas nesse mês com relação à igualdade de gênero. No dia 6, a gente comemora o Dia Internacional pela Ação pela Igualdade da Mulher. E no dia 23 de setembro, o Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Então, essas duas datas são internacionais e buscam, o debate e realmente uma ação concreta nesse sentido, dada a importância desse tema. E o que é isso? O que é igualdade de gênero, né? Igualdade entre homens, igualdade entre mulheres. Nada mais é, pessoal, do que a busca por essa equivalência, tá? Tanto no campo político, econômico, social, entre homens e mulheres. Tá? E aí isso não significa que homens e mulheres são idênticos fisiologicamente, né? Nesse aspecto físico, não é isso. Tá? O que a gente quer dizer é que eles devem ter, sim, direitos iguais, que eles devem ter oportunidades iguais e iguais em dignidade. Tá? Essa é a grande questão, o grande ponto. Por exemplo, quando a gente dá uma função específica, culturalmente, né, aceita uma função específica para mulheres e outra para homens, a gente está criando uma distinção. Então, quando grandes cargos importantes, né, em grandes empresas são exclusivos para homens, ou quando a gente tem homens recebendo mais que mulheres e exercendo a mesma função, a gente não está lá ainda, não está lá nessa igualdade entre os gêneros. E aí é isso que a gente precisa buscar para que aconteça, porque lembram que todos deveriam, né, ser iguais perante a lei e agir inclusive com espírito de fraternidade. Então o que a gente vê muitas vezes é o contrário, essa igualdade ainda não atingida e muitas vezes atos de violência contra as mulheres. Então isso precisa ser combatido e discutido. Então, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que existe paridade salarial? O que é paridade, né? Significa que a renda das mulheres e dos homens seriam iguais. Será que isso existe? Isso é real? É uma verdade? Infelizmente, não. A gente sabe que a renda dos homens, se for 100%, né, das mulheres vai equivaler apenas a 58% dessa renda masculina. Então, a gente ainda tem muito o que lutar, o que batalhar. Mesma coisa com representatividade política. Se a gente precisa de leis, né, que protejam as mulheres e que tenham esse intuito de olhar para as mulheres, como que a gente vai conseguir se na nossa representatividade política a gente tem poucas mulheres, né, poucas senadoras, deputadas, vereadoras? Para vocês terem uma ideia, no Senado, em Brasília, o banheiro feminino foi construído apenas em 2015. Em 2015, ontem praticamente. Então, antes só tinha banheiro masculino. Se as mulheres que se quisessem usar o banheiro, tinham que buscar um outro banheiro lá dentro de um outro lugar, dentro de um restaurante. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente ainda precisa dessa representatividade política. E aí a gente, além disso, né, vê rotineiramente aí nos noticiários casos de assédio, estupro e feminicídio. E o que é violência? Pela Organização Mundial da Saúde, nada mais é do que o uso intencional, seja de força física, poder, ou mesmo uma violência verbal, tá? Ameaças ou reais contra si mesmo, outra pessoa, contra um grupo. Tá? Nesse contexto que a gente está falando, contra as mulheres. Infelizmente, isso ainda é muito comum. Tá? E essa violência pode resultar tanto em ferimento, morte, quanto também num dano psicológico. Isso também é violência, tá? Violência moral, e entre outros, né? Mas, infelizmente, a gente ainda vai falar sobre isso nessa pandemia, com a quarentena em si, né? Aumentaram muito os casos de violência contra as mulheres. E aí isso é uma grande questão, né? Que precisa ser olhada. E aí, como a gente disse, só para reforçar, esses atos violentos podem ser físicos, sexuais, psicológicos, emocionais, todos eles são violências contra as mulheres, muitas vezes culminam com a morte delas. E vocês acham que tem a ver com a cultura, em que o homem tem um papel definido, que a mulher tem um papel definido e que isso é incontestável? De certa forma,
A gente tem essa estrutura social que tenta delimitar papéis, sim, mas que fique muito claro, né, que deveria ser o papel da sociedade já mostrar esses papéis de igualdade desde muito cedo, né, e não papéis fixos, distintos, em que um papel é melhor que o outro. Para vocês terem uma ideia, em 1890, olha como que era a Constituição, aqui no parágrafo 3º, que cabia ao marido, né, estava escrito na Constituição, o direito de fixar domicílio da família, autorizar a profissão da mulher, dirigir a educação dos filhos. Então, o marido tinha que autorizar a profissão que a mulher quisesse ter. Além disso, também, o homem daria o direito da mulher usar o nome da sua família. Então, a gente consegue perceber que aqui tem uma hierarquia, né? A família do homem, o direito de usar o nome, e a mulher aqui, né? Tentando ter esse direito, como se ela fosse inferior, tá? A própria Constituição consolidava isso. Olha um outro exemplo, em 1916. Essa lei dizia que, né, uma lei que falava dos direitos e deveres do marido, que o marido era o chefe, que ele ia representar a família legalmente, administrar os bens, tanto os bens comuns quanto os bens particulares da mulher. Então, era papel do homem administrá-los. E, além disso, ele ia poder fixar, mudar o domicílio da família, ou seja, tomar praticamente todas as decisões, inclusive, de novo, aqui, autorizar a profissão da mulher, prover para a família, né? Guardada à disposição do artigo 277. Então, isso estava lá, era uma lei. Então, essas leis diziam o quê? Que, real, os homens são provedores, são livres, as mulheres são cuidadoras e acabam sendo dependentes dos homens, tá? Então, é aquilo que a gente falou, uma hierarquia, onde os homens estão aqui e as mulheres estão aqui. Isso não é igualdade, tá bom? E aí, houve uma atualização do Código Civil no ano de 2002, e a partir daí, tudo aquilo deixou de ser verdade, porque o Código Civil, então, passou a definir o homem e a mulher como iguais perante a lei, tá bom? Ambos responsáveis pela provisão, ambos responsáveis pela administração dos encargos da família. Então, duas pessoas iguais que vão ser responsáveis pela família, tanto a administração, tá? Provisão, decisões da família. E a violência doméstica, ela acontece nesse contexto, né, familiar. Então, tem esse padrão de comportamento que pode envolver violência física ou não, né? Pode ser também uma violência, como a gente já comentou, violência falada, verbal, moral, emocional também, psicológica, né? Sexual, entre outras. E aí isso parte dessa relação, então, entre o casal, mas também com relação às crianças, idosos, demais membros dessa família. E como vocês já devem conhecer, existe hoje a Lei Maria da Penha, por conta de um contexto de violência doméstica, em que a Maria da Penha era o nome da pessoa, da mulher que sofreu vários episódios de violência doméstica, incluindo tiro, incluindo choque. E aí esse marido, depois de muitos anos de violência, foi preso em 2001, condenado. Só que desses 10 anos que ele foi condenado, cumpriu apenas 2, mas, né, já era um avanço para a época em que nada era feito perante esses atos de violência. E aí foi então sancionada em 2006 a Lei 11.340, chamada Lei Maria da Penha, então que quer criar esses mecanismos para coibir essa violência doméstica. Aí eu peguei um trecho aqui de um relato de uma mulher. Infelizmente, é um relato comum, né, a várias outras mulheres. Então, ela fala: olha, após 6 tentativas de separação, eu fui vítima de 5 balas disparadas pelo meu ex-marido e carrego todas essas marcas comigo, né, não só físicas, mas também na alma. E aí ela diz: olha, ele foi condenado a 5 anos de prisão. Então, isso já é um avanço, já é uma esperança, né, a Lei Maria da Penha, que prevê esse suporte para as mulheres que sofrem violência, mas infelizmente essa violência ainda existe. E muitas vezes combina com o feminicídio. Tá? O que é o feminicídio? Quando realmente acontece a morte violenta dessas mulheres. Então, essa agressão, essa violência, ela combina com a morte dessas mulheres. Infelizmente, acontece
muito mais do que a gente imagina, tá? A estatística diz que uma mulher é assassinada a cada 2 horas no Brasil. Um BO é feito a cada 2 minutos, tá? Por violência contra as mulheres. Isso é muita coisa. Outras estatísticas da ONU apontam que 1/3 de todas as mulheres já foram vítimas de algum tipo de violência praticada por seus parceiros, e também que as mulheres representam 2/3 da população analfabeta do mundo. Isso está longe de ser igualdade de gênero. E, além disso, as mulheres têm menos probabilidade de ocupar cargos de liderança. Olha só a porcentagem de parlamentares. Lembra que a gente falou da representatividade política? A gente já teve uma aula de democracia. Apenas 21% dos parlamentares de todo mundo são mulheres, tá? Quase um quinto só. E no Brasil ainda menor essa porcentagem, chega a ser cerca de 15% apenas. E aqui, né, um dos motivos que esse promotor tenta elencar como sendo os motivos que as mulheres não denunciam, ele diz que pode ser por uma dependência ou econômica ou afetiva com relação a esse agressor, ou por causa dos filhos, ou mesmo por achar que pode mudar essa situação, tá? E, infelizmente, isso aqui muitas vezes não acontece, e os casos de violência, por isso que muitas vezes culminam com o feminicídio. E atualmente, gente, desde o início da quarentena, cresceu muito os casos de violência doméstica. Então, só no mês de abril, houve um aumento de 37, quase 38% dos casos de violência, em comparação com o mesmo mês do ano passado, de 2019. Então, a quarentena, né, que confinou todo mundo em casa, fez todo mundo ficar mais dentro de casa, também combinou com o aumento da violência contra as mulheres. E aí eu deixo aqui a minha pergunta, frente a tudo isso que a gente acabou de comentar, quais seriam então as soluções palpáveis mesmo? O que vocês sugeririam de soluções? Por onde passam essas soluções? Depende de mim, depende de você, depende da política? Falem para mim, vamos pensar juntos e encontrar, né, juntos e discutir juntos sobre essas soluções para que a gente possa ter então a igualdade entre homens e mulheres, que a gente possa ter então o fim dessa violência, a gente possa conter essa violência tão nítida na nossa sociedade contra as mulheres.